Em um dia monótono, João e Pedro debatiam com quanto tempo de distância seu personagem preferido consegue alcançar o outro. Pedro, com um certo ar de soberba, disse que o Homem de Ferro poderia sair voando antes, pois Goku sairia algum tempo depois e o alcançaria antes que ele imaginasse. Para colocar isso à prova, os dois amigos resolveram simular a situação. Pedro escolhe o Homem de Ferro e João escolhe Goku. Sabe-se que o Homem de Ferro está com velocidade de 120 km por hora, enquanto que o Goku com velocidade de 160 km por hora. Quando o Homem de Ferro passa pelo martelo de Thor, que está disposto a 90 km de distância do ponto de partida, e o cronômetro zerado é disparado. Goku passa pelo mesmo ponto quando o cronômetro assinala 6 minutos, ou seja, 1/10 de hora após o Homem de Ferro ter passado por aquele ponto. Agora, desejamos saber em qual instante de tempo assinalado pelo cronômetro e em qual posição, medidos através da quilometragem, o Homem de Ferro será alcançado pelo Goku em sua nuvem voadora. Para resolver esse problema, vamos precisar das funções horárias do Homem de Ferro e do Goku. De acordo com o que foi dito, a função horária que descreve o movimento do Homem de Ferro, h de f, é x de h de f igual 90 km mais 120 km por hora vezes t. Como o Goku, a 160 km por hora, passou pelo martelo de Thor, disposto a 90 km do ponto de partida, a 1/10 de hora após o Homem de Ferro passar por lá, significa que nesse instante em que o Homem de Ferro passava pelo marco, Goku estava 1/10 de 160 km, ou 16 km atrás do Homem de Ferro. Portanto, sua função horária será x de g igual 74 km mais 160 km por hora vezes t. Ao traçarmos as duas funções horárias no mesmo gráfico x versus t, teremos uma visão privilegiada da situação. Neste gráfico, a linha vermelha descreve o movimento do Homem de Ferro e a linha amarela o movimento do Goku. Podemos destacar 3 informações importantes que este gráfico pode nos fornecer. A primeira é que, no instante em que o cronômetro foi disparado, t igual a 0 segundos, a linha vermelha cruza o eixo x na coordenada 90 km, enquanto na linha amarela o faz na coordenada 74 km. Isso corresponde à posição dos personagens no instante t igual a 0 segundos. A segunda informação diz respeito à inclinação das linhas do gráfico que corresponde à velocidade dos personagens. Vemos que a linha amarela é mais inclinada que a linha vermelha, pois representa a velocidade do personagem mais veloz, que é o Goku. A terceira informação, e não menos importante, corresponde ao cruzamento das duas linhas, que é quando o Goku alcança o Homem de Ferro. Isso ocorre aproximadamente a 140 km do ponto de partida, e no instante de tempo 25 minutos. Para obtermos o valor exato da posição e do instante em que Goku alcança o Homem de Ferro, é preciso fazer um cálculo. Como nesse instante as posições dos personagens são iguais, ou seja, x de h de f é igual a x de g, devemos igualar as funções horárias para calcular t. Portanto, teremos 90 km mais 120 km por hora vezes t é igual a 74 km mais 160 km por hora vezes t. Ou seja, 40 km por hora vezes t é igual a 16 km, o que resulta em t igual a 0,4 hora, ou 24 minutos. Devemos notar que, como o encontro dos personagens ocorre no mesmo instante e na mesma posição, ao substituirmos o valor t igual a 0,4 hora em qualquer uma das funções horárias, isso deverá resultar
no mesmo valor para a posição. E isto é, onde o Goku alcança o Homem de Ferro. Ou seja, x de h de f igual 90 km mais 120 km por hora vezes 0,4, x de h de f igual a 138 km. Ou x de g igual 74 km mais 160 km por hora vezes 0,4, x de g igual a 138 km. Assim, o Homem de Ferro será alcançado por Goku a 138 km do ponto de partida, 24 minutos após o cronômetro ser disparado. Reverendo 2019.